é o capítulo 27, chama-se Pedi e Obtereis. Ela fala sobre a qualidade da prece. Item 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Mateus 6, 5, 1. Item 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estás nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos 11, 25 e 26. Item 3. Disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmo, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas 18, 9 a 14. Quarto item. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não como orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, item 7 e 8. Aqui, fazendo a análise dessa palestra, primeiro vamos colocar aqui o significado dessas palavras. Primeiramente, rezar. O que é rezar? Rezar é a repetição de palavras decoradas que nem sempre expressam os verdadeiros sentimentos do coração. O que é oração?
forma mais comum, geralmente utilizada para louvar e agradecer a Deus ao pedir algo que precisamos. Mais formal e ritualizada, envolve o uso de palavras e frases padronizadas, usada em várias religiões, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e outras religiões. O que é a prece? Forma mais pessoal, íntima comunicação com o divino, geralmente feita em voz baixa e mentalmente, sem necessidade de palavras ou frases padronizadas. Comunicação espontânea entre você e Deus. Pode ser utilizada para pedir ajuda e agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Então aí tem o significado da reza, da oração e da prece. Vamos analisar o item 1 do que nós lemos aqui. Que Jesus define a qualidade da prece não para sermos hipócritas, mas agirmos com sinceridade, bons pensamentos e sentimentos, sensibilidade no padrão vibratório. O mais importante é que o poder da prece está ligado a uma palavrinha: fé. Porque se nós formos fazer a nossa oração e não tivermos fé, não vai resolver nada. Porque a fé, ela é primordial, ela é principal para a oração, para a prece, seja qual for a sua religião. Se quiserdes orar, quando ele fala lá naquele parágrafo, entrai no vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. Jesus está querendo dizer o que para nós? Ele está querendo dizer que esse quarto é o nosso aposento? É o cômodo da nossa casa? Não. Não é isso que ele está dizendo. Não é o aposento ou o cômodo da casa. É o íntimo de cada um de nós. É o nosso relacionamento com Deus. É a intimidade que você tem com a sua fé, com aquilo que você segue, né? Então ele está falando que não é para você fechar a porta e ir lá para o seu quarto. Porque a oração, a prece, ela pode ser feita no banheiro, pode ser feita quando você está caminhando, pode ser feita quando você está no consultório médico, pode ser feita quando você está no hospital visitando alguém. Então a fé, né? Quando você entra na intimidade com relacionamento com Deus, de forma simples, humilde e verdadeira. Não faleis muito, ou seja, não exagere. Ore primeiro pelo valor e a importância que a prece tem em nos ajudar em nossas necessidades, mas também sempre lembrarmos de agradecer ao Pai o que Ele nos tem ofertado, os valores e os sentimentos de gratidão. Essa também é uma das qualidades da prece que Jesus coloca para nós. O item 2. Jesus, ele fala ali do perdão. Quando fordes orar, ide primeiro acertar as suas, vamos supor assim, como é que fala aí uma palavra, me fugiu agora. Fazer o acerto que você tem lá com aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te injustiçou, ou aquela que nós ofendemos, porque nós também somos ofensores. Não é que nós só recebemos as ofensas, não. Nós também, muitas vezes, somos os ofensores e com aqueles que estão bem próximos de nós. Não é nem com o vizinho e nem lá no trabalho, é com aquele que convive dentro da nossa casa. São os nossos pais, são os nossos filhos,
são os nossos cônjuges, né? Então Jesus fala do perdão, a parte mais difícil do encarnado e do desencarnado, por sermos ainda espíritos imperfeitos. Observando essa mensagem, enquanto os pensamentos e o coração estiverem com ressentimento, com revolta, com raiva, com ódio, com mágoa, com desejo de vingança, desequilíbrio, energias negativas, a prece não terá qualidade e nem efeito para ninguém. Se uma pessoa chegar para mim e falar: Sônia, você faz uma oração para a Sueli, que ela está precisando, coisa, mas se eu tiver com esse coração aqui cheio de revolta, de ódio, eu sou uma necessitada, como é que eu vou orar por ela? Não tenho condições. Eu não posso orar por uma pessoa se o meu coração está cheio de angústia, de aflição, de revolta, de qualquer sentimento negativo com essas energias. Eu estou numa sintonia, um padrão vibratório muito baixo. Eu não tenho condições de orar para ninguém, porque eu sou uma necessitada. Como a nossa colega Cida falou a semana passada, tem pessoas que gostam de terceirizar, né? Ora aí por mim, mas a pessoa não faz nada, ela quer receber só a graça, mas tem que partir da pessoa. Eu posso orar por uma pessoa que está lá no hospital, tem uma irmã, tem uma irmã que está necessitada, alguém que está no hospital, né? Passando por um momento difícil, uma criança na UTI, seja qual for, eu posso orar, mas eu tenho que estar num padrão vibratório bom, eu tenho que estar com o coração cheio de amor. Eu não posso estar com esse coração todo cheio de angústia e de aflição. Não tenho condições de orar para ninguém, porque a prece, infelizmente, não vai fazer efeito. Exemplo, se uma pessoa pedir uma oração por algum motivo, com certeza não tenho como atender, devido à minha situação de desequilíbrio, porque eu sou necessitado. Não tenho como ajudar outra, pois Jesus fala do perdão. Perdoai-lhe a fim de que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe os pecados, ou seja, reconciliar-vos com o vosso irmão e então voltai a oferecê-la, então voltai a fazer a prece. Quando vocês estiverem em condições de equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual para fazer a prece para outra pessoa. Isso está no capítulo 10 do Evangelho, item 7 e 8. O item chama-se o sacrifício mais agradável a Deus. Depois vocês dão uma olhadinha. Então, quando formos orar, devemos estar conscientes das nossas ações, das nossas atitudes, para conosco e para com o próximo. Orando com tranquilidade, com equilíbrio, com paz interior, pedindo perdão pelas ofensas e pelos ofensores, para que a prece seja eficaz e possa atingir o objetivo proposto, temos que superar as dificuldades existentes primeiramente em nós, para depois auxiliarmos o outro. Seguindo os ensinamentos de Jesus com piedade, compaixão, amor, caridade, empatia. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali uma coletânea de preces. Eu acredito que todos
que estão aqui, que frequentam uma casa espírita, devem ter o Evangelho. Eu particularmente faço essa prece todos os dias, porque eu estou aqui não é porque eu sou boazinha. Pelos inimigos é pelo que nos querem mal. Eu não sei o que eu fiz, mas com certeza eu devo ter feito muita coisa, porque senão eu já estaria lá como, pelo menos, como, não como espírito puro, mas uma categoria melhor. Mas se eu estou aqui no plano terrestre de prova e expiação, é porque eu não fui boa gente. Então eu particularmente eu faço essa oração todos os dias, tanto para os inimigos encarnados, quanto para os desencarnados, desta vida e das vidas passadas, porque a gente não sabe quem nós somos, e aqueles que nós sabemos que estão mais próximos de nós somos almas comprometidas com eles. É ali que está o nosso calcanhar de Aquiles, né? Aqueles que estão bem próximos de nós, seja no trabalho, seja na estrutura familiar, né? Seja nas nossas relações afetivas. Então tudo isso a gente tem que trazer para nós, né? Quando formos fazermos essas orações, quando formos fazer as preces, estar com o coração, como eu coloquei aqui, a mente e o coração em equilíbrio, com boas energias, para que a gente possa usufruir e receber esse atendimento da espiritualidade. O item 3. O item 3, Jesus fala da parábola do fariseu e do publicano. A prece do fariseu. Mobilizada por uma perspectiva egóica, buscando afirmação e comparação, relacionamento com Deus, procurando elevar-se, exaltar o seu orgulho nas virtudes e julgando as deficiências morais dos outros. Ele era um religioso distanciado do seu papel de orientador. Revela a imaturidade espiritual, sem foco de interesse. Não era a vivência da palavra de Deus no seu íntimo, mas a manifestação do curso externo. A prece do publicano. No tempo em que lá estava, rogando ao Senhor o perdão de suas faltas, reconhece os seus defeitos, sabe que é um pecador, não ousa levantar os olhos para o céu, limita-se a bater no peito e a dizer: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. O publicano mantinha-se numa posição humilde, respeito ao dirigir a sua prece a Deus. E Jesus, ele aprova o seu comportamento, devido à sinceridade das palavras, o sentimento, a moralidade, a espiritualidade colocada diante do Pai. Então o publicano, ele era humilde. E qual que era a função desse publicano? Ele era um cobrador de impostos, ou tributos, né? Que era cobrados devido ao domínio romano. Ele não representava nenhuma casta sacerdotal. Os judeus de destaque consideravam muito comprometedor ter intimidade com eles. Os fariseus e os publicanos eram destaque na sociedade judaica da época. Então aqueles outros não queriam ter intimidade com ele, não queriam ser amigo dele, porque eles eram cobrador de impostos, eles morriam de raiva. Bem atual hoje, né, gente? É o mundo que nós vivemos hoje. Então não era interessante para eles ter esses relacionamentos com o publicano. Mas a prece dele é totalmente diferenciada da prece do fariseu. Porque o fariseu, ele julga, o outro reconhece o defeito. Então, como que nós estamos orando?
Como que nós estamos fazendo a nossa prece ao amanhecer? Ou a hora do nosso repouso, à noite? Nós estamos sendo publicanos ou estamos sendo fariseus? Então a gente ter essa objetividade na nossa prece, quando formos fazer a prece, reconhecer os nossos erros. O que eu fiz de errado hoje? Se eu machuquei alguém, se eu ofendi alguém, se eu magoei alguém, ou se alguém me ofendeu, se alguém me magoou, se alguém me injustiçou, para que eu possa trabalhar em mim o perdão, para depois fazer a minha prece, como está colocado aqui. Primeiro, ir de lá e reconciliar com o vosso irmão. Perdoai, para que teu Pai que estás no céu te perdoe. Então, para concluir, devemos trabalhar em nós a evolução moral e espiritual na prece, que eleva a alma e os bons sentimentos, refrigera, alivia, esclarece, afeiçoa o coração ao serviço divino. Os atos íntimos e profundos da fé são necessários a nós mesmos, que devemos aproveitar a sublime possibilidade do aprendizado da qualidade da prece aos ensinamentos de Jesus. A prece, ela é o recurso divino em nosso benefício. Não basta orar, é preciso saber como nos dirigir ao Pai. É tudo aquele item que eu li lá, o item 1, o item 2, né? O item 3. Então, a gente, para se dirigir ao Pai, a gente tem que estar sintonizado com espíritos superiores, que agindo em seu nome, concede o necessário conforto moral para enfrentar as dificuldades, os desafios inerentes ao processo ascensional da nossa evolução. O objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus com sentimentos nobres, colocando-se em posição de humildade, de receptividade, de amorosidade, de reflexão, amor e caridade para conosco mesmo. E aqui as várias passagens que Jesus meditou para orar. Porque se Jesus, o Espírito mais perfeito que veio na Terra, precisou orar, que dirá a nós? Que dirá a nós? Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Que Jesus, ele precisou orar várias vezes. Ele se recolheu várias vezes para orar. Nós também temos que fazer o mesmo. Então eu tirei alguns itens, tá? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mateus 1,35. Estava Jesus orando em um certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali. Mateus 14:23. E a nossa reflexão, que é a tarefa para casa. A tarefinha. A reflexão é o seguinte: estamos agindo como fariseu ou como publicano nas nossas preces? Nós também temos que subir no monte para orar como Jesus fazia? Qual é o seu monte? O monte, aqui em Campo Grande, como não tem monte, só se a gente subir em cima do telhado, né? Que a gente não, nós não temos um monte. Então vamos ver o monte que está aqui dentro, né? Entrar no nosso quarto e fechar a porta é fechar a porta do nosso cômodo? Ou
está fechada a porta daqui de dentro, da reforma íntima, do seu relacionamento íntimo com Deus. A bibliografia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o blog Reflexão Espírita, o vídeo do Centro Espírita Jesus de Nazaré e o site suaevoluçãopessoal.com.br. Então eu fiz essa pesquisa e diante dessa pesquisa e diante do Evangelho eu fiz essa palestra de hoje à tarde, que é uma reflexão para todos nós, que nós que estamos aqui dentro da Casa Espírita e como qualquer outras religiões, a gente sabe que a prece é fundamental no nosso cotidiano, principalmente quando nós tivermos hoje desse trânsito caótico que nós enfrentamos. Enquanto você está ali naquele instante esperando o sinal abrir ou qualquer outra coisa, ou tiver um engavetamento, ora, não fica pensando, eu tenho que estar lá no dentista a tal hora e aí eu estou aqui parado. Não, ora, porque eu aprendi isso na minha, assim, pessoal. Quando fica aquela fila que não vai, eu falo, obrigado, Senhor, o Senhor está me livrando dos perigos lá na frente. Graças a Deus que eu estou aqui parada. Então, assim, vamos trazer esse lado bom, esse lado da energia boa, e não pensando, o que será que aconteceu lá na frente que esse povo não vai, não é? Então, não é para fazer isso, né? Então, a reflexão, vamos, nós estamos sendo fariseu ou estamos sendo publicano? Fica a mensagem de hoje, tá? Muito obrigada.